Trabalhei mais de 30 anos como médico legista no IML aqui de Campina Grande e digo com tranquilidade que vi de tudo. Acidentes feios, casos que não saíram no jornal, gente importante que ninguém podia mexer, corpo que chegou sem nome e saiu sem resposta. Não sou do tipo que se impressiona, mas aquela madrugada foi a única vez que eu não consegui terminar um laudo do jeito que devia. E a única vez em que o sistema apagou o que eu escrevi. Era uma noite chuvosa, daquelas em que a cidade inteira parece estar dormindo com o cobertor até a cabeça. Por volta de umas 2 da manhã, me ligaram dizendo que estavam trazendo 2 corpos de crianças, gêmeas. Tinham se envolvido num acidente de ônibus na estrada estadual, sentido Queimadas. Segundo o que informaram, elas estavam viajando com uma tia e o ônibus perdeu o controle na curva. A tia sobreviveu, mas estava em estado grave. As 2 meninas não resistiram. Tinham 10 anos. Chegaram no rabecão juntas, dentro do mesmo saco. Quando a gente abriu, estavam lado a lado. Mesma altura, mesma expressão, mesmo corte na testa. Tudo igual. A técnica de plantão até comentou meio sem graça. Doutor, parece que até na hora de partir, elas foram juntas. Eu não disse nada. Só conferi a papelada, ajeitei o jaleco e comecei o protocolo. Uma de cada vez. Comecei pela que estava identificada como Letícia. Corpo sem sinais externos de agressão, além dos compatíveis com o acidente. Escoriações no couro cabeludo, contusão torácica, fratura de costela. A causa da perda de vida, ao que tudo indicava, foi um trauma interno decorrente do impacto. Procedimento padrão: corte em X, exposição dos órgãos, retirada, pesagem. Tudo dentro do esperado. A temperatura do corpo era compatível com o tempo de óbito. Nenhuma anormalidade. Laudo limpo. Foi quando passei para a segunda menina, Larissa. E aí, as coisas começaram a tropeçar. O primeiro detalhe que me fez franzir a testa foi a temperatura. Não estava quente, mas não estava exatamente fria. Eu pensei, talvez tenha ficado em posição diferente no transporte, mais próxima da saída de ar quente do veículo, ou coisa assim. Fiz uma anotação rápida. Só que aí, ao abrir o tórax, o coração ainda tinha uma coloração mais viva do que deveria. Havia um vestígio mínimo, e eu sublinho, mínimo, de irrigação. Nada que indicasse atividade recente, mas suficiente para gerar dúvida. O fígado estava um pouco mais rígido do que o esperado, e quando fui mexer no intestino, ele se moveu, como se tivesse uma contração involuntária. Isso, para mim, já seria um ponto de alerta grave. Mas não significava que ela estava viva. Reflexo pós-morte acontece. Só que era cedo demais para esse tipo de reflexo. E o mais estranho, era só nela. Eu voltei para Letícia. Verifiquei de novo. Nada. Corpo com todas as características de rigidez e temperatura final. A necropsia estava feita, inclusive. Só faltava suturar. E foi aí que veio o que me faz perder o sono até hoje. Quando comecei a costurar o tórax de Letícia, Larissa, que ainda não tinha sido tocada com o bisturi, soltou um líquido escuro pelo nariz. Não era sangue, era uma secreção densa, escura, quase viscosa. Minha primeira reação foi pensar que tinha tido um deslocamento de fluidos por conta da movimentação do ambiente ou do transporte. Mas ela estava parada, intocada, e a secreção saiu na mesma hora em que a agulha tocou o ponto na irmã. Parei tudo. Fiquei olhando para os 2 corpos, as duas, ali, tão iguais que dava agonia. Um silêncio que só era quebrado pelo barulho da chuva batendo no telhado metálico. Eu comecei a me perguntar se o que eu estava vendo era mesmo possível, se eu não estava interpretando coisa demais. A técnica de plantão já tinha saído para dormir. Eu fiquei sozinho naquela sala. E aí me deu uma ideia. Resolvi encostar os 2 corpos, peito com peito, só para ver. Não sei nem dizer o que eu esperava. A pele da Letícia estava começando a enrugar, normal pelo tempo de exposição.
Mas quando encostei na Larissa, a pele enrugou no mesmo lugar, do mesmo jeito. Aí já não tinha mais argumento. Tentei afastar uma da outra. Coloquei Letícia na gaveta fria da sala 2, deixei Larissa na mesa. Quando fechei a gaveta, o braço da Larissa espasmou. Um movimento leve, mais movimento, sem bisturi, sem estímulo. A essa altura, eu não estava mais pensando como médico. Eu só queria terminar logo aquilo. Puxei o formulário e escrevi: hora estimada da morte, divergente em relação ao corpo anterior. Evidência de reflexo neurológico pós-óbito incompatível com o tempo estimado. Salvei o arquivo no sistema. Imprimi uma cópia. Assinei com letra trêmula. Fui no banheiro. Lavei o rosto. Quando voltei, o sistema tinha travado. A ficha dela estava em branco. Eu não sou nenhum guri de plantão. Já vi sistema travar. Já vi dado sumir. Já vi erro humano. Mas aquilo não foi erro. A ficha da Larissa sumiu. Só dela. O nome ainda estava no protocolo, mas o conteúdo em branco. Como se não tivesse sido preenchido. Eu conferi o backup. Conferi a pasta de arquivos temporários. Nada. O laudo da Letícia estava lá, direitinho. Mas o da irmã, sumido. Como se nunca tivesse existido. Fui na sala 2. Abri a gaveta. O corpo da Letícia estava imóvel, como era de se esperar. Fui até a mesa. A Larissa também. Mas o líquido no nariz já tinha secado. A pele tinha escurecido mais rápido que o normal. E os intestinos, que antes tinham reação, agora estavam imóveis. Era como se tudo tivesse finalmente desligado. Mas a impressão que ficou foi que tinha alguma coisa esperando a outra acabar. Terminei o procedimento. Fiz o fechamento mais rápido da minha carreira. Costurei com mãos que não paravam de suar. Passei o laudo no papel mesmo, a caneta, e deixei na mesa da direção com um recado: sistema inoperante, preencher depois. Só que eu sabia que não ia preencher. Não de novo. Porque nada do que eu colocasse ali ia soar certo. No dia seguinte, ligaram cedo para saber por que o sistema tinha reiniciado sozinho de madrugada. Disseram que nenhum outro terminal apresentou falha. Só o meu. Mas ninguém insistiu. As 2 meninas foram liberadas para a funerária na tarde do mesmo dia, sepultadas juntas. Mesma lápide, mesmo vestido, o que eu achei curioso, porque segundo o que falaram, a família escolheu colocar o mesmo traje, a mesma fita no cabelo, a mesma flor no peito. Mas até aí, tudo bem. Gêmeas, família unida, pode ser uma homenagem. Só que, e isso eu só fui saber depois, a tia que sobreviveu tinha dito que uma era mais vaidosa, mais viva, e a outra era mais retraída, mais tímida. A vaidosa era a Letícia. A tímida era a Larissa. A Letícia foi a que eu costurei primeiro. Eu me aposentei 3 anos depois. Não por causa disso, mas confesso que nunca mais consegui entrar naquela sala do mesmo jeito. Cada vez que via irmãos na ficha, meu estômago embrulhava. Não contei para ninguém, nem para minha esposa, nem para os colegas. Aquilo ficou comigo. Guardei a cópia do laudo impresso da Letícia e a folha em branco onde eu ia colocar o da Larissa, só por desencargo. Guardei numa pasta dentro de uma caixa, dentro do meu armário velho. Esqueci com o tempo, ou tentei esquecer. Até que, uns 7 meses depois da aposentadoria, recebi um envelope, sem remetente, papel grosso, tipo papel fotográfico. Dentro tinha uma única foto, um retrato simples, parece tirado com câmera analógica. As 2 meninas, menores, coisa de uns 5 anos, estavam num parquinho, abraçadas, usando o mesmo vestido branco de bolinhas, com uma florzinha de papel presa no cabelo. Eu virei a foto. No verso, uma frase escrita com caneta azul, letra redonda de criança: ela só morreu porque você separou. Eu não sou o homem de acreditar em sobrenatural. Não acredito em alma penada, nem em coisa de outro mundo. Mas acredito em erro. E naquela noite, talvez eu tenha apressado o fim de uma das 2. Se gêmeos compartilham tanta coisa, quem garante que não compartilham também a última?
É por isso que eu tô contando isso agora. Porque alguém precisa saber que nem sempre a ciência explica. E porque toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo aquela foto. E ouço o som da gaveta fria deslizando, cortando o silêncio da madrugada, separando duas que talvez nunca devessem ter sido separadas. Eu devia apagar isso logo depois de falar, mas não sei. Eu preciso contar para alguém, mesmo que ninguém ouça. Meu nome é Dário, tenho 42 anos, sou médico legista no Instituto Médico Legal de Montes Claros, no norte de Minas. Tô na ativa ainda, tá? Isso que você vai ouvir não é nenhum delírio de aposentado, nem invenção de plantão vazio. Eu trabalho há 17 anos nesse IML. Já vi de tudo. Já trabalhei com corpo que ficou 2 dias no sol, com situação de rebelião, com casos que você não esquece nem fazendo terapia. Mas esse aqui não entra nem na minha memória direito. Parece que minha cabeça fica pulando quando eu tento lembrar. Mas eu lembro. É por isso que eu tô gravando. Aconteceu num plantão de feriado, numa segunda-feira de finados. Era noite, acho que umas 8h30, 9 no máximo. A chuva tinha dado uma trégua depois do fim de semana inteiro desabando. Tava aquele clima abafado, sem vento, e o gerador do prédio já tinha dado uns estalos durante o dia. O telefone da central tocou. A voz era do motorista da vigilância, dizendo que tinha chegado um corpo recolhido como indigente. Um homem, encontrado caído no canteiro central de uma avenida pouco movimentada. Segundo ele, sem sinais evidentes de violência, roupa limpa, nada nos bolsos. Sem carteira, sem papel, sem documento, nada. Aí que vem o primeiro detalhe estranho. Nenhuma viatura da polícia militar ou da ambulância tinha feito o recolhimento. O corpo simplesmente chegou, e chegou sozinho. Na câmera de entrada do setor emergencial não aparece nenhum veículo na faixa de horário. A imagem congela das 20h47 até 20h53. Quando volta, o corpo já está lá dentro. Como? Eu não sei. Nenhuma das equipes da nossa escala confirmou a entrada. Nenhum formulário foi assinado, nenhuma maca foi usada, mas o corpo estava lá, deitado reto, com os braços ao lado do corpo, os olhos fechados e... um negócio que eu só fui perceber depois. Ele parecia calmo, sereno demais, como se tivesse sido colocado ali com muito cuidado. O sistema de entrada recusou o cadastro, literalmente. A tela piscou, a interface travou e o botão de confirmar simplesmente sumiu. Tentei de novo, em outro terminal. Nada. A recepção travou também, como se o sistema tivesse recusando o indivíduo. Mas o corpo estava ali. Eu fiz o protocolo manual, anotei como homem adulto não identificado, entrada emergencial. Coloquei na câmara fria provisória e fui para a sala de laudos. Mas alguma coisa não me deixava sair daquilo. Voltei. Levantei o lençol de novo. Corpo masculino, cerca de 35 a 40 anos. Rosto liso, barba feita, dentes absolutamente perfeitos. Nenhuma restauração. Nem um tártaro. Cabelos alinhados, pele sem nenhuma escoriação. Como se ele tivesse tomado banho pouco antes, ou tivesse sido preparado. Mas o detalhe que mais me incomodou foi o cheiro. Nenhum. Quem trabalha com isso sabe. Corpo chega, mesmo recém-recolhido, vem com cheiro de roupa molhada, de tecido humano que já está iniciando o processo de deterioração. Não era o caso. Tinha um leve aroma de algo químico, quase como uma sala de esterilização, mas suave. Comecei os exames externos, sem rigidez cadavérica, sem petequias, sem sinais de cianose, nenhuma fratura, nenhuma marca de entrada de ar, corte ou contusão. Peguei o termômetro interno e medi a temperatura hepática, 32 graus. Era impossível. O corpo tinha, no máximo, 1 hora de recolhimento, e isso chutando alto. Mas ninguém havia trazido ele.
nenhuma ambulância, nada. Como que ele manteve essa temperatura? Como que chegou ali? Antes de abrir o tórax, fiz a inspeção da traqueia com o tubo de fibra óptica. E foi aí que eu gelei. Tinha condensação interna, como se ele ainda tivesse respirado minutos antes. Senti um nó no peito. Voltei os olhos para o rosto dele. Os cílios tremiam levemente, mas eu disse para mim mesmo que era minha cabeça, que devia ser espasmo pós-morte, resquício de atividade elétrica. Nada anormal, nada que eu já não tivesse visto. Só que aí, o rádio do setor acendeu. Era aquele velho rádio de comunicação interna do prédio. Fica quase sempre em silêncio, só serve para quando tem plantonista precisando de ajuda no transporte dos corpos ou para comunicar quedas de energia. Ele acendeu com um som seco de chiado e falou uma só palavra. Voltei, nítido, sem interferência, sem voz alterada, como se alguém tivesse falado na linha com o microfone na frente da boca. Fui até a central. Ninguém tinha usado o rádio. Não tinha ninguém no outro canal. Voltei para o setor. O corpo ainda estava na mesa, mas eu juro por tudo, ele estava um pouco mais virado para o lado direito. Eu não consegui continuar. Pedi uma pausa. Fui ao vestiário. Me tranquei no banheiro. Tentei raciocinar, mas minha cabeça não deixava. Só conseguia lembrar daquela palavra no rádio. Voltei 30 minutos depois. Anotei tudo no prontuário à mão. Mas não consegui prosseguir com a autópsia. Guardei o corpo na câmara número 3, a que fica mais ao fundo. Tranquei. Coloquei um aviso de aguardando dados adicionais. E fui embora no dia seguinte de manhã, ainda me sentindo como se tivesse deixado uma coisa errada para trás. Sabe aquela sensação de que você não devia ter tocado em alguma coisa? Pois é, mas a parte mais bizarra ainda nem tinha acontecido. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi tentar acessar os dados da noite anterior no sistema, ver se tinha havido algum erro de registro, alguma entrada de emergência que justificasse aquilo. Mas não tinha nada. Não tinha nem como dizer que o sistema falhou. Ele simplesmente não mostrou nada, nem corpo, nem entrada, nem horário. O sistema pulava da entrada anterior, que era de 3 horas antes, direto para a manhã do dia seguinte, como se as câmeras e o sistema de prontuário tivessem tirado férias ao mesmo tempo. A imagem da câmera da câmara fria também estava congelada, das 21 anos até as 6 horas da manhã. Fui até o coordenador técnico sem dar muitos detalhes. Só perguntei se tinha dado alguma instabilidade no sistema ou queda na rede interna. Ele puxou os logs. Nada. Nenhum sinal de falha. Nenhum pacote perdido. Tudo normal. Voltei para o setor, peguei a ficha que eu tinha preenchido à mão e resolvi buscar qualquer dado que pudesse me ajudar. Usei o reconhecimento facial interno que a gente usa para confrontar os rostos dos corpos com registros antigos. Quando o corpo não tem documentos, sabe? O sistema é lento, mas funciona. Peguei uma foto do rosto dele, mesmo assim imóvel, tranquilo, como se dormisse. Subi a imagem e comecei a varredura por semelhança. Cruzei com o banco de dados estadual e depois com o nacional. Demorou uns 15 minutos. E então, ele apareceu. Uma ficha de 1998, outro IML, interior de São Paulo. Mesma idade, mesmo nome, mesmo rosto, mesmo, não parecido, não irmão gêmeo, o mesmo rosto. A ficha dizia, homem, 38 anos, encontrado desacordado às margens de um rio, sem documentos, sem lesões aparentes. Entrou como indigente, ficou armazenado por 48 horas e depois foi enviado para sepultamento social. Só que o nome era o mesmo que eu tinha escrito à mão na noite anterior. Um nome que eu juro que inventei na hora, só para preencher a ficha provisória. Eu botei Adriano S. sem saber por quê. O nome completo na ficha de 1998 era Adriano S. Vilela. A ficha dizia ainda que o corpo não apresentava sinais clássicos de óbito imediato. Um legista chegou a registrar dúvida quanto ao tempo real da morte. Coincidência? Talvez.
Mas me diz como o rosto é o mesmo, com as mesmas rugas, mesma barba feita, exatamente a mesma idade, mesmo nome, 26 anos depois? Naquela noite, eu não consegui dormir. Nem fiquei em casa para falar a verdade. Fui para um hotel perto da rodoviária. Dormi com a luz acesa, com a TV ligada em volume baixo e com o celular gravando, sei lá por quê. Eu sentia que se apagasse tudo, alguma coisa ia aparecer. Na manhã seguinte, meu celular tocou logo cedo. Era o funcionário do setor técnico do necrotério. A voz dele estava trêmula. Ele me perguntou, quase sussurrando: Dário, você mexeu na gaveta 3 ontem à noite? Meu coração já gelou. Ele continuou: é porque ela está vazia. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso. Se o corpo tinha sido liberado por engano, se alguém da administração mexeu. Mas ele respondeu baixo: ninguém abriu, ninguém mexeu, o corpo não está lá. E deixaram um negócio dentro da gaveta. Fui direto para lá. A câmara estava como eu tinha deixado, trancada. Nenhum sinal de violação, nenhuma anotação nova. Mas ao abrir, a maca estava vazia. E ali, no fundo da gaveta, plastificado com fita, tinha um bilhete, escrito à mão, com caligrafia firme, letras azuis. Esse não é da sua lista, nunca foi. Guardei o bilhete. Tá comigo até hoje. Não tive coragem de entregar a ninguém. Nem sei se devia estar falando isso agora, mas ainda falta o pior. Eu fiquei tão obcecado com o caso, tão desnorteado com o que tinha acontecido, que comecei a revisar tudo. Todas as entradas, todos os arquivos, como se estivesse tentando provar para mim mesmo que eu não estava ficando louco. E aí, num acesso que fiz na quarta-feira da mesma semana, encontrei algo no sistema que me fez parar. Era um formulário de entrada futura, datado para daqui a 3 meses, com status pendente de chegada. Nome do corpo: Dário Almeida. Idade: 42. Motivo da entrada: inespecífico. Assinatura do legista responsável: Dário Almeida. Laudo em branco. Eu atualizei a página. Achei que era um bug, algum erro de digitação. Mas os dados estavam bloqueados, como se tivessem sido lançados por um sistema externo. E o rosto no anexo, minha própria foto do crachá, com a mesma data atual. Aquilo travou meu corpo inteiro. Eu fechei tudo, tirei print, guardei num pendrive criptografado e deixei num envelope dentro do forro do banco do meu carro. Nem sei porquê, só guardei. Desde então, eu comecei a reparar nos detalhes que antes passavam batido. Um rádio que chiava e dizia meu nome. Um bilhete plastificado onde não devia haver nada. Um corpo que não estava na lista. E agora, uma lista que já tem o meu nome, antes mesmo de eu chegar nela. Hoje é quarta-feira, dia de plantão noturno. O mesmo dia em que, segundo o sistema, eu devo chegar. Se por acaso isso aqui for ouvido por alguém um dia e eu não estiver mais aqui para explicar, não tentem entender, só prestem atenção em quem entra, mesmo quando ninguém abriu a porta. Nem tudo que parece morto está fora do sistema. Às vezes o erro é pensar que é a gente que faz a lista. Às vezes é a lista que faz a gente. A maioria dos casos que chegam durante a madrugada são classificados como sem urgência, e geralmente não são mesmo. O pessoal da remoção faz o que pode, mas se não houver pressão externa, tudo é jogado para dentro da câmara fria e deixado para quem estiver no plantão da manhã. Nesse dia, eu estava cobrindo o turno de um colega. Comecei a rotina umas 3 da manhã. Tinha um corpo masculino, 30 e poucos anos, sem documentos, recolhido depois de uma confusão no centro. A causa apontada no registro preliminar era traumatismo craniano por agressão. Até aí, normal. O corpo tinha sinais claros de luta, escoriações, hematomas no tórax, fratura na costela, o tipo de coisa que a gente infelizmente já vê com frequência.
Mas o que me chamou a atenção, ainda no exame externo, foi o braço esquerdo, mais especificamente o pulso, a textura da pele, a ausência de pelos, a leve diferença na pigmentação. Aquilo me incomodou. O resto do corpo apresentava tons e marcas consistentes. Pele ressecada, poros abertos, sinais de exposição, cicatrizes compatíveis com brigas anteriores. Só aquele braço destoava, como se tivesse sido enxertado de alguém com rotina totalmente diferente. Mas o mais estranho era o comprimento dos ossos. O rádio e a ulna do lado esquerdo eram ligeiramente mais curtos que o esperado, considerando a simetria geral do cadáver. Não dava para dizer que era uma má formação. Era mais como um desencaixe silencioso, sutil. Se fosse um leigo olhando, passava batido. Mas para quem já viu centenas de corpos, aquilo gritava. O ombro não estava deslocado, mas havia uma cicatriz circular, quase imperceptível, na base da axila. Um contorno fino, mais claro, com textura diferente do restante da pele. Eu iluminei direto. Toquei. Não era recente, mas também não era natural. Na hora, minha cabeça foi para 3 hipóteses: cirurgia muito antiga e esquecida, malformação com adaptação óssea ou substituição. Mas se tivesse sido mesmo uma troca de membro, coisa quase impensável, cadê as ancoragens? Os músculos interligados, os vasos reconectados? Nada batia. E foi aí que eu decidi coletar material genético separado. Só por desencargo, um do braço, outro do tronco. No fundo, eu já sabia o que viria. No dia seguinte, os exames foram enviados para o setor de genética do HU, como de costume. Eu mesmo passei no laboratório, pedi para colocar prioridade. Só falei que era uma suspeita de troca cirúrgica. Não dei detalhes, porque nem eu sabia quais eram. Passei o dia ocupado com 2 outros casos e só fui lembrar da amostra no fim da tarde. Entrei no sistema para ver se já tinham subido o laudo, mas quando cliquei no número do protocolo, apareceu um aviso estranho. Acesso restrito, nível 4, protocolo anatômico. Aquilo não existe na nossa hierarquia. Nível 4? Eu nunca vi aquilo em anos de IML. E se tivesse sido um erro de digitação no sistema, ainda assim o campo estaria liberado para revisão manual. Mas não estava. Minutos depois, meu ramal tocou. Era do laboratório. A moça que falou comigo parecia mais irritada do que preocupada. Ela perguntou direto, sem se apresentar: quem autorizou esse cruzamento de amostras? Eu disse que era um caso aberto. Um corpo sem identificação, sem prontuário, que a coleta foi feita por protocolo, sim. Só que ela não estava perguntando isso. A questão era outra. Ela repetiu: essas amostras não pertencem à mesma pessoa. E uma delas já foi registrada em 2009. Eu pedi para ela repetir. Ela leu do sistema. A amostra coletada do braço esquerdo tinha correspondência com um registro antigo, de um indivíduo masculino, vítima de explosão, corpo carbonizado. O que sobrou na época foi parte do membro superior esquerdo. A única coisa que conseguiram identificar foi a digital, e ainda assim com esforço. O restante do corpo nunca apareceu. Fiquei em silêncio por uns segundos. A mulher do laboratório perguntou se eu queria o laudo por e-mail. Eu disse que sim, mas nunca chegou. Fui até a central de registro tentar puxar as imagens do dia anterior. A câmera do corredor que pega a entrada do setor de necropsia geral mostrava tudo, mas o corpo chegou diferente. Enquanto os outros haviam sido deixados com o lençol dobrado, este veio totalmente coberto, até o pescoço. Como se alguém já soubesse que não era para mostrar. Fui puxando a ficha do caso no sistema, tentando entender quem havia liberado a entrada. Nenhum nome, nenhuma assinatura da PM, só o número da remoção. Mesmo assim, tudo muito frio, muito limpo. No meio daquilo tudo, eu me senti idiota, porque quanto mais eu procurava, mais claro ficava que eu não devia estar olhando. Voltei para minha sala.
Tentei finalizar o laudo com o que eu tinha, mas o sistema continuava bloqueando. Eu não conseguia nem digitar as observações, nem mesmo incluir o termo membro incompatível. No dia seguinte, antes de começar o plantão, encontrei meu crachá travado. Fui chamado na direção. Disseram que eu seria afastado temporariamente por questões administrativas, reestruturação interna. Ninguém foi grosso, ninguém me ameaçou, ninguém sequer usou o termo erro. Quando abri a gaveta onde guardo meu jaleco, encontrei um bilhete dobrado. Não tinha caligrafia, era impresso. Você foi treinado para perceber. Agora aprenda a esquecer. Era só isso. Eu não sei se aquele pulso foi colocado com consentimento ou se foi um experimento. Não sei se fui o primeiro a notar ou só o primeiro a falar, mas eu sei o que eu vi. E se aquilo foi feito uma vez, então pode ter sido feito outras vezes, em outros corpos, em outras pessoas que ninguém se deu o trabalho de examinar com atenção. Talvez nem tudo o que chega desmontado foi quebrado por acidente. Talvez tenha sido montado assim mesmo. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Então faz o seguinte, se inscreve no canal agora, porque tem muito mais vindo aí. E tudo com esse mesmo estilo que parece real, porque pode ser real. Deixa seu like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esses relatos. E bora bater uma meta? Quero ver pelo menos 100 comentários nesse vídeo. Me conta o que você achou dessa história. O que mais te deixou inquieto? O que você acha que estava por trás desse pulso? Comenta aqui embaixo, eu tô lendo tudo. Olha, tem coisa que a gente se acostuma a ver. Não é que aceita, mas aprende a lidar, ainda mais quando se trabalha só com os que já não respiram. Agora, tem uma diferença grande entre o que te tira o apetite e o que te tira o chão. E o corpo daquele menino me tirou o chão. Chegou num plantão de quarta, madrugada abafada, umas 3 da manhã. Ficha incompleta, caso classificado como acidente doméstico com queda sobre objeto perfurante. Não era raro. Criança, casa pequena, cozinha apertada. Tudo isso a gente vê. Era um menino magro, estatura baixa para a idade, devia ter uns 9, 10 anos. Estava limpo, a pele ainda fresca, o rosto sereno, sem hematomas. Isso já me chamou a atenção. Criança que cai, bate. Mesmo que não morra da pancada em si, costuma chegar com roxos, com machucado no queixo, no joelho, na testa. Ali, nada. O mais estranho veio quando comecei o exame abdominal. Tinha uma linha de sutura abaixo do umbigo. Fina, reta, nem era visível de longe. Só que eu tô acostumado a ver ponto mal dado, corte de emergência, apressado. Esse não. A pele tinha sido aberta, explorada e fechada como se tivesse sido feita por um residente sob supervisão. Nem no HPS a gente vê ponto assim. Pensei, tentaram reanimar com cirurgia, algum procedimento desesperado? Fui olhar o laudo do hospital. Tinha só 3 linhas. Dava conta da entrada do corpo já sem sinais vitais. Nenhum registro de intervenção. Nenhuma cirurgia. Nada. Reabri o corte. Não gosto de fazer isso sem contexto, mas eu precisava entender. E quando abri, vi. O intestino grosso tinha um ponto interno. Não era cicatriz antiga. Era recente. E era técnico, um nó em X, usado em aula. Quem deu aquele ponto não estava com pressa. Estava ensinando mais para cima, no fígado. Tinta, uma marca azul feita com caneta de acetato. Estava escrita uma letra, talvez um L, talvez só uma seta indicando a artéria hepática. O pâncreas também tinha. Vermelho, quase apagado, como se alguém tivesse feito uma aula ali dentro. Parei, tirei as luvas, lavei o rosto, olhei de novo a ficha. Nenhum parente havia ido reconhecer. O corpo tinha sido recolhido por viatura sem acompanhante. Uma denúncia anônima, segundo o PM que assinou o recebimento. Voltei. Fui para os braços, para os joelhos, para o pescoço. Não tinha um hematoma sequer, mas a articulação do ombro
estava deslocada com técnica. Tinha sido desarticulada sem fratura. Como a gente faz para mostrar plano muscular num laboratório. Não havia resistência no corte. A pele abria limpa, nenhum rasgo lateral, nenhum indício de ferramenta improvisada. Aquilo tinha sido feito com bisturi de lâmina nova, com régua, com calma e, o pior, com técnica. Foi aí que comecei a tremer. Não é que era feio, não era um crime grotesco desses que a gente vê todo dia. Era limpo, era estudado, e isso para mim foi o mais sujo. Liguei para o supervisor técnico. Falei que o caso precisava de parecer adicional. Ele disse que encaminharia, mas a resposta nunca veio. Tentei mostrar para uma colega do plantão seguinte. Ela olhou as fotos no meu tablet, fez que sim com a cabeça e saiu da sala. Não voltou. Até hoje nunca mais tocou no assunto. O corpo foi armazenado no refrigerador 3. Eu deixei tudo documentado, com fotos datadas, registros de cada incisão, inclusive com escalímetro de comparação. Arquivei no sistema com todos os marcadores. Mas aí, no dia seguinte, o sistema travou. Pensei que fosse erro comum. Já vi o programa falhar com atualização, com energia instável. Só que dessa vez, tudo que envolvia aquele número de protocolo tinha sumido. Sem ficha, sem fotos, sem relatório, nada. Perguntei no setor administrativo. Disseram que o corpo já havia sido liberado. Falei, mas sem contato com a família? Responderam, foi por ordem superior. Eu não perguntei mais nada. No final daquela semana, me chamaram para conversar. Me afastaram temporariamente, alegando fadiga emocional em exames sensíveis. Nunca pedi afastamento. Nunca relatei desconforto. Mas assinei. Porque eu entendi o recado. E foi só ali em casa, longe da sala fria e da luz branca do teto, que a pergunta bateu de vez. Se esse menino foi entregue assim, quem mexeu nele antes de mim? Fiquei 2 semanas em casa. Não era férias, nem licença. Era aquele tipo de afastamento que ninguém diz se é punição ou proteção. Nesse tempo eu revirei minha cabeça procurando alguma explicação que me deixasse dormir melhor. Um erro de cadastro, um caso de ensino formal que se perdeu no caminho, um engano, qualquer coisa que não fosse o que eu já sabia que era. Tentei voltar nos arquivos antigos, vasculhei casos parecidos. Crianças com histórico de intervenção médica, corpos marcados para ensino, nada. O que mais me incomodava era a limpeza do trabalho. Quem mexeu naquele menino sabia exatamente onde cortar, exatamente o que mostrar. Os planos musculares tinham sido expostos como se fosse aula. Os órgãos estavam intactos, exceto onde havia marcação. Era como se ele tivesse sido usado para treinar mãos novas. Mãos que estavam aprendendo a abrir alguém, mas sem a permissão que se exige para isso. Eu voltei para o instituto depois de insistir. Me botaram só em exames adultos, casos comuns. Mas eu sabia que tinha gente vigiando o que eu dizia. E mais ainda, o que eu não dizia. Cheguei a puxar a ficha do motorista da remoção. Nome genérico, telefone desatualizado. Ninguém lembrava quem atendeu aquela ocorrência. Alguns diziam que o chamado tinha vindo do hospital. No hospital, diziam que foi a polícia. Era como se aquele corpo tivesse sido entregue por um fantasma. Limpo, sem origem, sem destino. Um dia criei coragem e perguntei direto para o responsável técnico da unidade. Falei que queria entender, que precisava fechar aquele caso na minha cabeça. Ele me olhou por 5 segundos e depois falou seco. Não era para você ter aberto aquele menino. Não sei se ele falava da cavidade ou da situação, mas entendi. Depois desse dia, ninguém mais tocou no assunto. Nem os antigos de casa, nem os novos. Virou um daqueles casos que todo mundo lembra, mas ninguém quer mencionar. O que ficou comigo, até hoje, foi a sensação de que o corpo daquele menino tinha passado por várias mãos. Não mãos agressivas, não mãos de violência, mãos treinadas. Mãos que talvez um dia também seguraram o bisturi com o mesmo cuidado que eu tento ter. E isso me doeu mais do que qualquer crime mal feito.
porque foi feito com conhecimento, com técnica, com tempo. E ninguém perguntou nada. Ninguém quis saber de onde ele veio, nem por que estava assim. Só aceitaram, arquivaram, encerraram, como se fosse comum, como se fosse parte do processo. Já faz tempo. Eu continuo no mesmo setor, mas não olho mais do mesmo jeito. Antes, quando um corpo chegava com um corte estranho, eu tentava entender o que houve. Agora, eu só tento descobrir se alguém já mexeu antes de mim. Porque foi isso que me marcou. Não foi o corte, não foi a idade, não foi nem o silêncio. Foi a precisão. No fundo, eu sei que aquele menino não caiu na cozinha. Cozinha nenhuma tem bisturi, nem ponto interno com fio absorvível. E se teve alguém por trás daquilo, esse alguém nunca quis ser encontrado. Fez do jeito certo. Usou o corpo como se fosse aula. E depois entregou, como se o menino fosse só um material que sobrou. E se foi isso mesmo, eu passei 28 anos abrindo corpos, mas nunca tinha visto um já aberto antes de mim. Eu só fui notar o que tinha de errado depois do terceiro corte, e mesmo assim, demorei a aceitar que era errado. Era final de plantão no feriado, corpo feminino, pouco mais de 50 anos, recolhido por protocolo. Nome confirmado, documento em mãos, causa indefinida. Vizinhos chamaram a polícia depois de 3 dias sem resposta. Estava em casa, aparentemente sozinha. Nada fora do normal. Ela chegou já no fim da tarde, quando o IML estava praticamente vazio. Ficha impressa, idade registrada, local de remoção. Como era plantão reduzido, fui eu mesmo que preparei a sala. E fui eu que comecei tudo, com a cabeça achando que ia ser um caso simples, como tantos outros. A pele estava fria, mas sem sinal de rigidez. Ausência de trauma visível, ausência de sangramentos, o rosto tranquilo. Eu cheguei a pensar, provavelmente infarto ou AVC silencioso. Mesmo sem exames prévios, era o tipo de coisa que o laudo fecha fácil. Mas quando eu fiz o primeiro corte longitudinal, já senti que os planos de tecido separaram fácil demais, como se alguém já tivesse passado ali. Como se eu tivesse reabrindo o corpo, não abrindo pela primeira vez. Pensei em cirurgia, claro. Pensei que fosse alguma internação antiga, cicatriz que fechou bem. Só que não tinha cicatriz externa, nem marca de ponto, nem um queloide. A pele estava limpa, inteira. Continuei como manda o protocolo. Afastei a musculatura, abri a cavidade. E foi aí que veio a segunda dúvida, bem mais difícil de ignorar. Os órgãos estavam soltos, não é uma coisa que você consegue desver. O fígado estava desalinhado, um dos rins parecia reposicionado, não anatomicamente, mas como se tivesse sido encaixado de volta com a mão. Havia um fio de sutura interna passando por um ponto da aorta, um fio antigo, azul claro, encerado. Coisa que não se usa mais. Eu reconheci porque já vi em material de treinamento antigo, da época do meu estágio no Exército. Era como se alguém tivesse feito uma autópsia antes de mim. E o pior, feito do jeito certo. Eu parei, fechei os olhos por uns segundos, respirei fundo, não por medo, mas porque o corpo que estava na minha frente não parecia ter vindo da rua. Parecia ter voltado de algum lugar onde já tinha sido estudado. Continuei a análise porque não tinha outra opção. E quanto mais eu olhava, mais coisa errada, ou pior, certa demais, eu encontrava. O útero estava ausente, mas não havia sinal de histerectomia, nenhuma cicatriz interna, nenhum vestígio cirúrgico, só o espaço exato, limpo, onde ele deveria estar. E a parte externa, os genitais, estavam preservados, sem qualquer sinal de violação. Aquilo não era cirurgia estética nem clínica, aquilo foi feito para não deixar vestígio. No cérebro, mais um detalhe. A calota craniana estava intacta,
mas havia uma linha esbranquiçada, muito sutil, na lateral. Uma espécie de desnível, como se alguém tivesse serrado e recolocado com precisão. Quase imperceptível, mas ali. E ainda assim, nenhum registro, nenhuma cirurgia, nenhum exame, nenhum histórico clínico, nada. O CPF dela dava como incompatível com base nacional, como se não existisse. Tentei puxar dados antigos, receituários, atendimento de emergência, nada. Liguei para uma colega de outro setor, pedi ajuda com prontuário físico, nenhuma passagem em hospital, nem público, nem particular. Era um corpo com nome, mas sem passado. E aí, já perto das 3 da manhã, o telefone interno tocou. Ramificação 4, andar de cima. Mas o setor estava vazio. Eu mesmo tinha trancado ao sair. Atendi meio no automático, achando que fosse algum engano de ramal. Mas tinha alguém na linha. Uma voz baixa, meio abafada. Só disse isso. Ela não devia ter voltado para a fila. Desligou. Foi só isso. Mas aquilo travou tudo. Eu não mexi mais no corpo, só fechei do jeito mais técnico possível, documentei como alterações anatômicas compatíveis com manipulação prévia e encerrei. No dia seguinte, revisei as câmeras, por impulso, e vi, às 5h27 da manhã anterior, alguém entrou pela lateral com jaleco branco e uma caixa térmica grande nas mãos. Deixou a caixa perto da porta da sala refrigerada e saiu andando, sem falar com ninguém. Não tem registro de entrada, nem no sistema, nem na portaria, mas foi deixado lá. No final do expediente, fui guardar meu material. Meu armário estava destrancado, coisa que eu sempre confiro. E dentro dele tinha uma etiqueta plastificada, pequena, o nome dela escrito à mão, e uma sigla, ACM, com caneta vermelha, Arquivo de Correção Morfológica. Eu não comentei isso no laudo, não fui louco, mas fiz esse registro aqui, só para garantir. Caso um dia alguém precise saber que esse corpo não veio para ser examinado. Veio porque talvez, da primeira vez, ninguém se importou em saber quem ela era, só como ela funcionava. A troca de turno foi lenta naquela segunda-feira. Chovia desde a madrugada e a cidade inteira parecia em marcha reduzida. Dentro do IML de Joinville, nada fugia muito do normal. Um corpo vindo de uma queda em obra, outro de causas naturais em casa, e um terceiro que já estava ali quando entrei. A maca estava posicionada ao lado da geladeira principal, com os rodízios travados e a ficha impressa sobre o tórax. Achei que tivessem adiantado algum protocolo durante a madrugada, o que, apesar de incomum, não seria exatamente impossível. Peguei a ficha. Nome: Vanessa Barros F. Idade presumida: 28. Entrada: 06/12. Causa preliminar: parada cardiorrespiratória. Procedência: Santa Casa. Internação emergencial. Óbito no setor de observação. A ficha estava correta, limpa, impressa, mas não assinada. E aquilo me travou um pouco. Dei uma volta rápida até a recepção do recolhimento buscando o número da viatura. Nenhum veículo deu entrada no horário indicado. Nem antes, nem depois. Fui até a central e pedi acesso às câmeras. Nada passou pelo portão de trás entre 5 e 7 horas da manhã. Nem ambulância, nem carro da funerária, nem viatura. Voltei para a maca. O corpo seguia ali. A mulher estava vestida com um avental hospitalar limpo, muito limpo, dobrado até o joelho com perfeição. Os pés estavam calçados com meias, o que não era exatamente comum. Cabelos presos, nenhum sinal visível de violência. Pele íntegra, tudo extremamente organizado. O estranho é que esse tipo de paciente não costuma chegar com esse grau de cuidado. A maioria vem com roupas recortadas, pele marcada de tentativas médicas ou, ao menos, com os sinais do transporte. Mas ela parecia ter sido deitada ali por alguém que sabia dobrar uma maca. Mesmo assim, comecei o protocolo de exame externo. A rigidez estava avançada demais para o horário informado.
Sinal de que o óbito provavelmente ocorreu bem antes da hora da entrada. Observei cicatrizes antigas na altura do punho esquerdo e na lateral abdominal. Nenhuma delas constava na ficha. Resolvi buscar o nome dela no sistema. E foi aí que parei de achar que era só um erro técnico. Vanessa Barros F. O nome constava. Mesmo RG. Mesma data de nascimento. Óbito registrado, 15 de junho de 2017. Causa, acidente doméstico. Procedência, pronto-socorro da Zona Sul. Situação, corpo cremado 2 dias depois. Mas o nome estava ativo na ficha de hoje, com causa de morte registrada como recente. E o corpo estava ali, na minha frente. Era como se ela tivesse voltado para a fila. E ninguém parecia se importar. Eu queria acreditar que era algum tipo de duplicidade de registro. Já tinha visto isso acontecer antes, mas não com cremação e nunca com ficha impressa, data atual e corpo presente. Deixei a sala por um tempo, fui até a chefia técnica. Perguntei com cuidado se alguém havia deixado um corpo em protocolo provisório, ainda sem entrada oficial. Me olharam como se eu estivesse antecipando um erro. Disseram que não. Nenhum corpo pendente de entrada naquele turno. Nada informal. Quando mencionei o nome da paciente, a resposta foi um silêncio meio constrangido. Você pode verificar isso depois, doutora. Talvez tenha vindo com alguma identificação trocada, me disseram. Mas ninguém se levantou. Ninguém veio comigo ver. Voltei sozinha. A ficha dela não estava mais sobre o tórax. Revirei a bancada, olhei embaixo da maca, olhei na lixeira. Nada. Entrei no sistema interno. A entrada dela ainda constava na aba dos corpos recebidos naquela manhã. Mas quando atualizei a página, sumiu. Sem histórico de entrada, sem rastreio. Fui até a sala da funerária. Pedi para consultar registros antigos. A atendente digitou o nome, meio devagar, e fez uma careta assim que os dados apareceram. Essa aqui já foi cremada, em 2017. Está aqui, nome completo, mesmo RG, laudo de óbito assinado, incineração autorizada pela família, tudo feito direitinho. Perguntei se havia algum registro recente com o mesmo nome. Ela me encarou e respondeu num tom estranho. Não, mas você é a segunda pessoa a perguntar isso hoje. Voltei, sozinha de novo. A maca estava vazia. Por um momento achei que alguém tinha recolhido o corpo sem me avisar, mas nenhum nome novo aparecia no sistema. Fui até a sala de entrada de novos casos, onde os corpos chegam e são preparados antes de passar para o exame técnico. Tinha um novo corpo lá. Uma mulher, sem identificação, sem ficha, sem viatura associada. Causa presumida? Parada cardiorrespiratória. Mesmo tipo físico, mesmo tamanho, mesma faixa etária, mas o rosto diferente, ou pelo menos parecia, ou eu queria acreditar que era. Deixei aquele setor sem avisar ninguém. Fui direto para o meu terminal, logar a saída. Foi quando o e-mail chegou. Remetente, sistema, ponto interno e institucional. Assunto, alerta de duplicidade. Conteúdo, erro de duplicidade. Item já processado. Entrada indevida no sistema. Nenhuma ação adicional necessária. Nenhum corpo fica no IML sem protocolo. Nenhuma ficha aparece com data, hora e causa sem ter alguém responsável por isso. Nenhum sistema processa 2 vezes o mesmo nome, com o mesmo RG, em um intervalo de 6 anos. Mas aquilo aconteceu, e ninguém quis falar sobre. Na minha ficha ficou registrado como paciente não identificada, mulher, faixa etária entre 25 e 30 anos, parada cardiorrespiratória. Corpo encaminhado conforme protocolo. Mas se ela morreu mesmo ali, ou só foi deixada para trás, eu nunca vou saber.